Meus queridos, bora lá? Bora dar continuidade aqui então. Nós falamos agora sobre o conceito de imposto e apresentamos a diferenciação entre impostos e taxas e contribuições de melhoria, porque são espécies tributárias que exigem uma contraprestação, são as taxas e contribuições de melhoria. Já os impostos, eles não exigem uma contraprestação imediata do Estado. Como eu falei para vocês, eu pago lá um valor sobre um fator que envolve uma relação econômica, e aí de fato então eu estabeleço o recolhimento de um imposto sobre aquela operação. Beleza? Bom, a questão é a seguinte, ó, inclusive a questão que nós resolvemos agora há pouco, né? Se você está assistindo esse vídeo dentro do nosso horário da aula, a nossa conferência foi resolvendo as questões, e uma das questões que foram apresentadas lá, eu já tinha falado em sala, dizia respeito à competência dos entes da federação sobre a criação de determinados ou regulamentação de determinados tributos. Gente, vou retomar alguns conceitos rapidamente aqui, tá bom? Então, primeiro, a Constituição Federal ela não regulamenta de forma específica os tributos, ela autoriza que a legislação abaixo dela, chamada legislação infraconstitucional, regulamente a matéria tributária, beleza? Ótimo, então é a própria Constituição que vai dizer, ó, a União, os estados, os municípios e Distrito Federal, quais são os tributos que cada um deles pode criar de fato, beleza? E onde está isso, Thiago? Isso está lá nos artigos 153, a 156 da nossa Constituição Federal. São esses dispositivos, são esses artigos da Constituição Federal que vão dizer, ó, cabe à União regulamentar determinado tributo, cabe aos estados regulamentarem determinados tributos, cabe aos municípios regulamentarem determinados tributos. Beleza? Então é a própria Constituição Federal que regulamenta isso. Vamos lá dar uma olhada nisso então, para ver como que fica? Então, ó, a Constituição Federal, gente, vou só indicar quais são os tributos. A Constituição, quais são eles, a gente não vai estudar todos eles agora, beleza? Inclusive eu vou escolher alguns dos tributos mais importantes que vocês vão ver mais no dia a dia para a gente estudar eles de forma mais específica. Mas vamos lá. Diz o seguinte, a Constituição Federal, que cabe à União regulamentar os seguintes tributos. O imposto de importação de produtos estrangeiros, então se eu vou importar, é a União que cabe fazer essa regulamentação. O imposto de exportação, o imposto de renda e proventos de qualquer natureza, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, o imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, relativos a tributos ou a títulos ou valores imobiliários, o IOF, sobre a operação financeira, o imposto sobre propriedade territorial rural, o ITR, veja bem, se eu sou proprietário de bem móvel urbano, eu pago IPTU, que é para o município. Mas se eu tenho uma fazenda, se eu tenho um sítio, se eu tenho uma propriedade que fica na área rural, eu pago ITR, que vai para a União, não vai para os municípios. Imposto sobre grandes fortunas, a gente não tem isso regulamentado ainda, uma tristeza, não é? Impostos residuais e impostos extraordinários de guerra. Então, todos esses tributos aí, todos esses impostos são regulamentados, então, pela União, cabe à União de fato regulamentar esses impostos. Se eu tiver que pagar, eu vou pagar para a União, e ela que vai regulamentar mediante legislação, beleza? A lei que for criar esses tributos pode ser uma lei ordinária. Tá, e aos estados e Distrito Federal? Cabe o que então aos estados e Distrito Federal? O imposto sobre transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Então, se a pessoa faleceu, ela transmite bens para terceiros, para os seus herdeiros, essa transmissão incide o chamado ITCMD, que é o imposto estadual e do Distrito Federal. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços e transportes, interestadual e intermunicipal de comunicação, chamado ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, circulou mercadoria entre os estados, entre os municípios e assim por diante, vai incidir o ICMS. Nós falaremos a respeito dele também.
Mas basicamente, gente, eu pago a alíquota da onde saiu a mercadoria. Então a mercadoria saiu do Paraná para vir aqui para São Paulo. Qual é a alíquota que eu pago? De São Paulo ou do Paraná? Eu pago a alíquota lá da origem da circulação da mercadoria. Quem vai regulamentar isso? O Estado. Aqui no caso do exemplo que a gente estou trazendo para vocês, o Estado do Paraná. O imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, como eu sempre falei para vocês, é um imposto estadual. Deu para entender, galera? Tranquilo? Só um detalhezinho aqui, ó, só uma curiosidade, a chamada CPMF, não é, que era um imposto sobre circulação também de movimentações financeiras, que foi extinto, era um imposto da União que estava aqui dentro dessa, junto com o IOF, tá bom? E vamos então para os municípios. Aqui, gente, ficaram dois slides repetidos, o slide 17 e o slide 18, é o mesmo slide. Desconsiderem isso, tá bom? E o slide 19, então, falando sobre os impostos municipais e também o imposto do Distrito Federal. O Distrito Federal, dentro do espaço territorial dele, ele acumula os impostos que são destinados aos estados e os impostos destinados aos municípios por conta da característica dele, por ser o distrito do estado, o distrito da federação. Então, o IPTU, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão Intervivos de qualquer título, por título oneroso, de bens imóveis, de natureza ou acessão física, de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como cessão de direitos ou sua aquisição. Rapidamente, só para explicar isso, que nós não temos tempo aqui para explicar cada um dos tributos de forma específica. Mas sempre que eu vou e faço uma transmissão, uma venda, uma alienação, que é a palavra adequada juridicamente, de um bem imóvel, então João comprou uma casa de Maria. Se eu faço a compra e a aquisição de um automóvel, para ficar mais claro aqui, porque é em relação a bens imóveis, então exclui os automóveis, vamos pensar dos bens imóveis, aqueles que não podem ser movimentados sem alteração da sua substância. Então, bem imóvel, uma casa. João comprou uma casa de Maria. Quando ela faz essa operação, ele tem que pagar o chamado ITBI. Esse ITBI que tem que ser pago, que quando vai fazer o registro lá no cartório, tem que mostrar o pagamento desse ITBI para fazer o registro e a escritura do imóvel, é um imposto que é destinado ao município. E também é chamado ISS-QN, ou simplesmente ISS, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Também é um imposto municipal. Galera, era isso, o recado desse vídeo é exatamente esse, demonstrando então a competência de cada um dos municípios, do Estado, do Distrito Federal, da União e dos municípios em relação aos impostos, beleza? É importante ter clareza sobre isso. Infelizmente, isso aqui mesmo não tem outra forma de não saber que não seja decorando e verificando isso na prática. Eu fico muito triste de falar isso para vocês, que tem que decorar, mas não tem outra saída, tá bom? Artigo 153 até 156 da Constituição Federal que vai estabelecer isso. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência. Até a próxima. E não se esqueçam do álcool gel. Tamo junto.